A história de Davi e Golias. Fé e coragem em um encontro decisivo. A história de Davi e Golias, narrada em 1 Samuel no Antigo Testamento, é um conto clássico de coragem, fé e vitória sobre a adversidade. Este relato, cheio de detalhes emocionantes, transcende a mera batalha física entre um jovem pastor e um gigante guerreiro. É uma história que toca as profundezas da alma, ensinando-nos sobre a confiança em Deus e a importância da humildade diante das situações mais desafiadoras da vida. O cenário da batalha. No tempo de Davi, Israel estava em conflito constante com os filisteus. O vale de Elá, uma faixa de terra entre dois montes, era o campo de batalha. Os exércitos de Israel e os filisteus estavam em um impasse, encarando-se mutuamente através do vale, incapazes de avançar. De um lado, os filisteus com suas armaduras reluzentes, escudos e lanças, liderados por Golias, um gigante guerreiro de quase 3 metros de altura. Do outro lado, os soldados israelitas, tremendo de medo diante da ameaça de um homem que parecia uma montanha de aço e audácia. Golias era o campeão filisteu, desafiando Israel diariamente com um grito de guerra, zombando de seu Deus e oferecendo um combate singular. Dá-me um homem e lutaremos. Seu tamanho, força e a confiança esmagadora em sua própria habilidade tornavam o desafio quase impossível de aceitar. O medo e a desesperança tomaram conta do acampamento israelita. Davi, o jovem pastor. Enquanto isso, em Belém, a pequena cidade de Judá, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era o menor entre os filhos de Jessé, jovem e desconhecido. Sua vida era simples, limitada aos campos verdes, onde tocava sua harpa e protegendo as ovelhas de leões e lobos. Mas havia algo especial em Davi. Uma fé inquebrantável em Deus, que o mantinha firme e centrado, mesmo em tempos de solidão e perigo. Davi não era um soldado. Ele estava no acampamento apenas para levar provisões aos seus irmãos mais velhos que estavam na linha de frente. Ao chegar, ele foi testemunha do desafio de Golias e da reação apática de seu exército. Em vez de se deixar intimidar, Davi se indignou. Sua fé em Deus não permitia que ele ficasse passivo diante daquela afronta. A coragem de Davi foi ao encontro de Saul, o rei de Israel, e ofereceu-se para lutar contra Golias. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas Davi rapidamente se deu conta de que não serviria. Em vez disso, Davi confiou em suas habilidades e na força de Deus. Ele pegou apenas uma funda e 5 pedras lisas do riacho, uma arma simples, mas poderosa. Davi conhecia seu cajado e funda bem. Ele os usara para defender suas ovelhas contra animais selvagens. Agora, ele sabia que era a arma certa contra o gigante filisteu. Davi se aproximou de Golias, corajosamente enfrentando o inimigo com uma confiança que não vinha de sua própria força física, mas da sua fé inabalável em Deus. Golias, desdenhoso, olhou para o jovem pastor e riu, achando que o exército de Israel enviara um menino inofensivo para lutar contra ele. Amaldiçoou Davi pelo seu Deus, lembrando Golias de sua própria força e arrogância. O encontro decisivo. O confronto foi rápido e elétrico. Davi, com sua funda, lançou uma pedra certeira diretamente na testa de Golias. A pedra atingiu o gigante com um som de impacto e Golias caiu, o som de seu corpo pesadamente batendo no chão ecoando pelo vale. A cena foi de uma simplicidade quase surreal. O gigante colossal, derrotado por uma única pedra lançada por um jovem pastor. Davi rapidamente avançou, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça, uma prova visível de sua vitória. A vitória de Davi não foi apenas física, mas espiritual. Davi mostrou ao mundo que a verdadeira força não vem de armaduras ou lanças, mas da fé em Deus. Ele sabia que estava lutando uma batalha que não era sua, mas de Deus. Quando Davi declarou a Golias: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo,
mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Ele estava confessando sua confiança inabalável em Deus. O legado de Davi. A história de Davi e Golias nos ensina lições profundas sobre fé e coragem. Davi nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode nos dar a coragem para enfrentar nossos próprios gigantes. Ele nos ensina que devemos confiar em Deus, independentemente das aparências e das dificuldades, e que nossa força verdadeira vem de nossa humildade e fé. Além disso, a vitória de Davi também destaca a importância da humildade. Davi era um jovem pastor, desprezado e ignorado por seus irmãos. No entanto, Deus viu em Davi uma fé verdadeira e um coração disposto a confiar em sua vontade. Davi não buscava glória ou reconhecimento. Ele apenas queria fazer a vontade de Deus e defender seu nome. A história de Davi e Golias é mais do que apenas um conto de um herói vencendo um gigante. É uma narrativa que nos desafia a confiar em Deus em meio às nossas próprias batalhas e gigantes. Em momentos de medo e dúvida, podemos olhar para Davi e encontrar coragem em sua fé inabalável. Como Davi, somos chamados a viver nossas vidas com humildade, fé e confiança em Deus, sabendo que, com Ele ao nosso lado, até mesmo os maiores desafios podem ser superados. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:31, nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? A história de Davi e Golias é a prova viva de que, com Deus ao nosso lado, até mesmo os gigantes podem ser derrotados. Que possamos seguir o exemplo de Davi, enfrentando nossos próprios desafios com fé e coragem, sabendo que Deus está sempre conosco.